Boa noite a todos. Me chamo Fernando Pacífico, sou trabalhador do Lar Espírita Chico Xavier e gostaria inicialmente de agradecer o convite de poder estar aqui mais uma vez com todos. Espero que seja uma noite de muito ensinamento e que essa exposição possa, de alguma forma, instigar vocês, todos os colegas, a refletirem sobre a temática, que inclusive o tema é recomeçar, é preciso. E aí vamos começar sobre o significado, recomeçar. O que viria a ser recomeçar, etimologicamente falando? O que significa recomeçar? Recomeçar significa começar de novo. E se a gente vai começar de novo, a gente não vai começar pela primeira vez. A gente vai estar dando continuidade a algo que já existe. Certo? Caso contrário, iria ser iniciar e não começar de novo. Então, recomeçar significa começar de novo, retomar após interrupção. Que essa é uma definição boa também. Retomar algo após interrupção. E aí, recomeçar. Se recomeçar é iniciar algo novamente, iniciar o quê? O que viria a ser recomeçar? Recomeçar, basicamente, o quê? E aí eu costumo dizer que a vida ela é um recomeço contínuo. Por quê? Porque nós temos diversos exemplos de recomeço ao longo do dia e ao longo da existência. Então, todas as noites, quando nós vamos dormir, nós estamos automaticamente nos preparando para o reinício. Quando nós despertamos naquele dia subsequente, nós estamos tendo um outro início de dia. E percebam que o ciclo diário, ele basicamente simula, certo? A nossa vida espiritual. Porque cada existência é como se fosse também um despertar. Então, quando nós desencarnamos, eu poderia dizer que é tal como quando nós vamos dormir, e quando nós encarnamos, ou seja, nós reencarnamos, é como se fosse quando nós estamos acordando. Então, perceba que nós temos vários recomeçares diariamente e também de um modo mais amplo, considerando as diversas existências, que cada existência, cada reencarnação é um recomeçar. E percebam que não tem como a gente atrelar o termo recomeço sem vincular a oportunidade. Então, percebam que o recomeço é uma oportunidade de fazer algo diferente. Diferente do que nós fazíamos antes, certo? E aí, se eu desconsiderar o dia e as existências, como é que eu poderia também entender recomeçar de uma outra forma? Ao longo da nossa existência, ao longo do nosso dia, nós podemos nos permitir vários recomeços. Eu posso adquirir novos hábitos, mudar comportamentos, certo? Como, por exemplo, eu posso adquirir um hábito de leitura, eu posso adquirir um hábito de estudo, eu posso adquirir um hábito de convivência. Eu sou uma pessoa mais introspectiva, que não gosta de sair. E aí eu digo, rapaz, eu quero fazer algo novo, eu quero recomeçar, certo? Nessa senda do convívio, eu quero mudar. Eu quero ser uma pessoa que sai mais, eu quero ser uma pessoa que conversa mais. Isso é um recomeço, isso é uma mudança, certo? De conduta. Eu posso mudar também como? Em um relacionamento. Eu posso perceber que eu não estou sendo um bom companheiro para a minha esposa, para o meu esposo, para o meu cônjuge. Eu posso perceber que eu não estou sendo um bom pai para os meus filhos, para as minhas filhas. Eu posso perceber que eu não estou sendo um bom amigo. Eu posso perceber que eu não estou sendo um bom funcionário. Eu posso perceber que eu não estou sendo um bom chefe. Eu posso perceber que eu não estou sendo um bom irmão. E assim eu tenho a oportunidade de recomeçar. Porque todos nós temos a oportunidade de recomeçar. Se nós quisermos, é como eu costumo dizer, como o progresso ele é algo contínuo e progressivo, nós somos a nossa melhor versão.
Acreditem no que eu estou dizendo. Intelectualmente e moralmente, nós somos a nossa melhor versão, porque nós somos os somatórios das existências anteriores e o somatório de todas as vivências nessa mesma existência. Então, se eu conseguir adquirir conhecimentos, certo, intelectuais e morais, ao longo das minhas existências anteriores e ao longo dessa mesma existência, agora é a minha melhor versão. Então, se eu estou na minha melhor versão, qual é o melhor momento de eu tentar recomeçar? Agora. O melhor momento de eu tentar recomeçar, de eu tentar mudar um hábito, mudar um comportamento, seria exatamente nesse exato momento. Então, perceba que nós temos muitas oportunidades. Temos oportunidades inúmeras ao longo do dia, ao longo das semanas, dos meses, dos anos, ao longo das existências. E ainda bem que isso acontece. E ia ser muito frustrante saber que nós não temos oportunidade de conseguir fazer algo diferente, caso nós percebamos. Porque a mudança de comportamento ela requer um grau de consciência, certo? E um nível motivacional para eu conseguir modificar o meu comportamento, certo? E a gente vai falar um pouco disso depois. E aí não tem como a gente dissociar o recomeço do progresso. Então, geralmente, quando a gente fala, e pode se questionar, quando a gente fala, eu estou jogando videogame, eu quero começar de novo. Por que você quer começar de novo? O que justifica você querer começar de novo? Certo? Ou você começou alguma brincadeira, algum jogo, certo? Jogo de baralho, jogo de alguma coisa. Quando é que a gente diz, eu quero começar de novo? Na grande maioria das vezes é quando a gente está perdendo. Certo? Na grande maioria das vezes é quando a gente está perdendo. E se a gente está perdendo, muito provavelmente a gente não utilizou a estratégia mais correta. Mas a gente pode não ter utilizado a estratégia correta, certo? Porque a gente não tem conhecimento suficiente para saber qual é a estratégia mais correta, certo? E é frente a essas dificuldades que a gente começa a refletir como eu poderia fazer novamente para fazer melhor, para ter um melhor desfecho, que é o que mais importa. E aí, quando eu quero melhorar, certo? Eu preciso ter uma nova oportunidade. E quando eu tenho uma nova oportunidade, que eu ponho em prática aquela minha nova estratégia frente aos fracassos que eu tive perante meus atos, automaticamente eu estou progredindo. Então, não tem como dissociar recomeço de progresso. E o que o Livro dos Espíritos traz sobre o progresso? Então, a gente tem aqui, ó, o homem se desenvolve por si mesmo naturalmente. Porém, não todos ao mesmo tempo e da mesma maneira. Isso é tão lógico. Por que isso é tão lógico? Primeiramente, nós, certo? Na minha perspectiva, devemos ser pessoas gratas. Por que devemos ser pessoas gratas? Porque nós não conseguimos nada, absolutamente nada, sem ninguém. Então, precisamos do outro para conseguir evoluir intelectualmente e moralmente. Então, temos que ser muito gratos. Por mais que a gente pode ser egoísta ou a gente pode não ter a capacidade de perceber o auxílio que os outros nos dão, direto ou indiretamente. E quando eu falo os outros, eu posso estar me referindo aos encarnados e aos desencarnados. Mas nada que nós fazemos, nós conseguimos fazer. Não adianta a gente ser prepotente ao ponto de achar que a gente consegue fazer tudo só e sozinho. A gente não consegue fazer tudo só e sozinho. E a gente não deveria fazer tudo só e sozinho, certo? Mas, apesar da gente depender muito dos outros, a gente também não pode tirar o mérito das nossas conquistas. Então, a gente desenvolve, primeiramente, porque eu quero desenvolver, certo? Aquela conquista é minha. Por mais que eu tenha tido ajuda, quem conquistou fui eu. Se eu consigo ser aprovado no vestibular, por exemplo, os meus professores de pré-vestibular têm a parcela de responsabilidade. Eles ajudaram aquele aluno a alcançar aquilo. Mas quem decidiu diariamente acordar cedo, ir para a aula, voltar para a aula, estudar em casa, acordar no dia da prova, se levantar, trocar de roupa. E a gente teve o Enem agora, né? Vai ter o Enem o próximo domingo também. E lá se prontificar, fazer uma tarefa, fomos nós. Fomos nós, certo? E isso eu estou falando para estudo, mas serve para tudo, serve para tudo. Então, por mais que eu tenha uma consultoria, certo?
que o Senai possa dar, quando o meu negócio dá certo, eu tenho mérito daquilo. Eu que quis empreender, eu que assumi todos os riscos possíveis de contratar funcionários, certo? De pegar o meu dinheiro e fazer um investimento em infraestrutura, em capacitação. Então, eu tenho a minha responsabilidade. Então, para a gente se desenvolver, para a gente progredir, isso é uma responsabilidade nossa. Mas, obviamente, a gente não faz nada sozinho. Então, eu costumo dizer que a gente tem que valorizar as nossas conquistas, mas a gente não pode esquecer que as nossas conquistas são fruto de esforços coletivos, visíveis ou invisíveis. Então, não dá para a gente também ser prepotente e orgulhoso ou achar que tudo é a gente. Então, nem tão muito, nem tão pouco, certo? E aí, naturalmente, porém, não todos ao mesmo tempo e da mesma maneira. Se nós estamos, o que nós somos? Somos o somatório das existências anteriores e nessa existência, o somatório das nossas vivências desde o primeiro dia que nós encarnamos até o momento atual, certo? E aí, a minha vivência é diferente da vivência de um outro indivíduo. Então, obviamente, estamos em estágios evolutivos diferentes. Então, se estamos em estágios evolutivos diferentes, automaticamente não tem como a gente se desenvolver simultaneamente na mesma velocidade. Cada um tem um perfil, cada um tem uma singularidade, cada um responde de maneira diferente, certo? Então, obviamente que nós dependemos de outros para desenvolver, nos desenvolvemos pela nossa própria vontade, certo? Porém, todos nós nos desenvolvemos ao nosso tempo, e isso deve ser respeitado, certo? Pelo contato social, os mais adiantados ajudam os outros a progredir. E isso é muito simples a gente observar isso. Eu, enquanto docente, eu observo muito isso nas minhas aulas. Às vezes, tem um determinado aluno que ele é muito bom em determinado campo, ele vai e auxilia aquele outro aluno a aprender, certo? Só que, como tudo é muito cíclico, às vezes aquele aluno que ajudou, ele tem uma facilidade com determinado assunto. E em um outro assunto, aquele outro aluno que estava sendo ajudado é quem vai ajudar. Então, vejam como o Livro dos Espíritos traz que o maior obstáculo para o progresso é o egoísmo e o orgulho. E isso é uma verdade. Porque imagine se eu tenho um aluno que ele tem uma expertise, ele tem uma maior facilidade em uma determinada área. E por egoísmo, ele termina segurando aquele conhecimento e não ajuda os seus colegas. Ele está deixando de progredir, porque quando você ensina, você aprende mais, e está deixando de ajudar na evolução intelectual de um colega. E, por conseguinte, está deixando de evoluir moralmente, porque você ajudar o próximo é uma virtude. Então, ele está deixando de adquirir, de progredir moralmente. Está entendendo? Por conta de quê? Por conta do egoísmo. E, ao mesmo tempo, aquela pessoa que é orgulhosa, ela diz, não, eu não preciso que ninguém me ensine nada, eu sei de tudo. Então, ele também deixa de evoluir intelectualmente, moralmente. Estão entendendo? E isso é muito característico. Cada um vai ajudando o outro no nível evolutivo que cada um está. Ninguém é tão incapaz que não pode ajudar alguém em qualquer área, certo? Então, cuidado para não rotular as pessoas. Ah, essa pessoa aqui, ela não serve para nada. Palavras têm força. Como assim não serve para nada? Todo mundo serve para muita coisa. E se não serve, ela está ali para aprender. Cabe a gente querer, ter a obrigação moral de ajudar aqueles que estão em estágios evolutivos abaixo do nosso, inferiormente. Ah, aquela pessoa, e quando eu falo isso aí, eu ainda tenho uma certa reticência a falar. Ah, aquele indivíduo é mais evoluído. Mais evoluído em que aspecto? Porque a gente costuma categorizar as pessoas, né? Aquela pessoa é muito inteligente. Inteligente o quê? Qual é a inteligência? A inteligência emocional? A inteligência cognitiva? Porque nós somos muito plurais. Então, nós temos vários campos, vários tipos de inteligência, e é muito difícil encontrar uma pessoa que ela seja de alto rendimento em tudo. Sempre vai ter uma coisa que ela pode melhorar, certo? Isso é muito interessante. Eu vejo, por exemplo, que tem alunos que eles, cognitivamente falando, certo? No aspecto cognitivo, eles são muito bons. Outros, no conhecimento no campo procedimental, eles são muito bons. Ou seja, alguns eles são mais teóricos, eles sabem explicar, têm a didática, eles conseguem lembrar das informações acerca de determinado conteúdo,
mas eles são muito ruins em executar. Eles são muito ruins em executar. Certo? Porém, eles são muito ruins em executar. Porém, tem outros que são muito bons em executar determinadas tarefas, certo? Mas já não são tão bons cognitivamente falando. Cognitivo no sentido, no conhecimento teórico, certo? No conhecimento teórico. Eles não são tão teóricos, mas são mais práticos. E tem outras pessoas que são mais atitudinais, então comportamentais, certo? Então eu consigo perceber isso muito facilmente nas pessoas. Então é realmente esse contato social em que os mais adiantados ajudam os outros a progredir. E muitas vezes é nesse contato social que a gente termina sendo influenciadores de outras pessoas. Ou seja, essa chave virar, eu quero recomeçar, eu quero fazer tudo de novo, eu quero tentar melhorar, certo? Muitas vezes acontece por base no convívio social. Seja aquele convívio direto, quando você convive com uma pessoa, ou seja um convívio indireto. Com as redes sociais, hoje em dia, a informação ela ficou muito mais fácil. Então, hoje eu consigo visualizar uma pessoa, um escritor, por exemplo, que está lá na França, e ele pode me inspirar a querer escrever, ou seja, adquirir um novo hábito, recomeçar. Ah, eu queria fazer, eu já tentei, quando era criança, ser escritor, mas a vida não me permitiu que assim fosse, e agora eu vou tentar fazer isso. Então, foi o convívio social. Não foi o convívio social físico, certo? Mas foi virtual. E a gente consegue influenciar. E por que a gente vai diminuir a importância de uma influência social, virtual, do que presencial? Caso contrário, o que a gente acharia dos fluidos, dos espíritos? Certo? A gente não sabe que os espíritos influenciam a nossa vida, e eles influenciam o quê? Eles influenciam por meio de fluidos, certo? Por meio do pensamento. Então, nós influenciamos muitas pessoas e somos influenciados, certo? E outra coisa importante é que o progresso moral é uma consequência do progresso intelectual. A gente tende a acreditar que moral e conhecimento moral e intelectual, eles andam na mesma velocidade, caminham juntos. Só que, na verdade, não é. O conhecimento intelectual ele é um pré-requisito, ele é uma condição sine qua non para eu conseguir adquirir o progresso moral. E como é que isso se explica? O Livro dos Espíritos traz que o progresso intelectual ele conduz ao progresso moral, pois dá aos homens a compreensão do bem e do mal. Então, eu consigo discernir, certo? A partir do conhecimento intelectual, o que é correto e o que é errado. E assim eu posso começar a ter uma maior responsabilidade pelas minhas escolhas, um maior livre-arbítrio. Então, o conhecimento intelectual nos dá um maior livre-arbítrio, e esse livre-arbítrio nos dá uma maior o quê? Uma maior responsabilidade, certo? O desenvolvimento do livre-arbítrio segue o desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade do homem pelos seus atos, certo? Então, o livre-arbítrio é extremamente importante por isso. A gente costuma dizer, Dona Vera, ela comentava que o livre-arbítrio era um presente de grego, certo? Por que é um presente de grego? Porque ele nos dá a liberdade de poder escolher. Só que como toda escolha tem uma consequência, se eu faço uma escolha inadequada, as consequências são inadequadas. E se eu faço escolhas adequadas, as minhas consequências são consequências adequadas para mim, certo? Na verdade, quando eu faço uma boa escolha, as consequências são boas. Quando eu faço uma má escolha, as consequências tendem a ser mais. Só que tudo isso difere o quê? O dolo, certo? Então, se eu erro de forma culposa, é diferente de quando eu erro de forma o quê? De forma dolosa. E o que vai diferenciar se algo é culposo ou doloso? É o progresso intelectual. Então, o progresso intelectual, ele me ajuda a conseguir evoluir moralmente, certo? Quando a gente vai para o céu e o inferno, a gente encontra aqui, ó. Todo espírito que se atrasa não pode queixar-se senão de si mesmo. Assim como aquele que avança tem todo o mérito pelo seu progresso. Então, quando a Dona Vera falava que o livre-arbítrio ele termina sendo para a gente de grego, eu sempre tinha um olhazinho assim, no sentido de que também tem um lado positivo nisso. Porque se a gente é responsável pelos nossos erros, quanto maior o nosso livre-arbítrio, maior a nossa responsabilidade pelos nossos atos, certo? Também a gente tem a responsabilidade pelo acerto, que a gente chama de mérito. Então, perceba que
Quando eu tenho uma maior liberdade de escolha e eu escolho de forma correta, eu posso dizer que eu tive o mérito de ter feito aquela escolha, certo? Então isso é muito bacana. E aí, quando a gente fala sobre progresso, não tem como a gente não falar sobre aquelas palavrinhas mágicas, né? Que é o dever, poder e querer. Por que eu digo isso? Porque nós, quando decidimos recomeçar, já é um passo à frente, certo? Na questão da mudança de comportamento. Existem vários estágios evolutivos, vários estágios motivacionais para eu mudar um determinado comportamento. Então, o próprio livro do Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz o quê? Ele traz que existem algumas classes de indivíduos. Tem aqueles indivíduos que têm pensamentos malsãs e se comprazem nele. Tem aqueles indivíduos que têm pensamentos malsãs, mas não chegam a executá-los. E tem aqueles indivíduos que nem são visitados por esses pensamentos malsãs. Aí você vai dizer, mas o que é isso? É uma injustiça divina? Por que Deus criou uma pessoa que ele tem um pensamento mal e executa? Ele vai criar uma outra pessoa que tem um pensamento mal e não executa, e tem aquela pessoa que nem sequer o pensamento mal tem. Que injustiça é essa? Por que uma pessoa não é nem visitada pelo pensamento mal? Tudo na vida é mérito. Porque muito provavelmente, em algum outro momento da vida, aquele que nem sequer é requisitado pelo pensamento malsã, ele, em algum outro momento, ele era essa outra pessoa que tinha um pensamento e não conseguia fazer. Em algum outro momento, ele era aquela pessoa que tinha o pensamento e conseguia fazer. Só que ele está em um outro estágio evolutivo frente às suas escolhas, certo? Ou seja, ele progrediu moralmente. E isso acontece com a gente. Então, quando eu falo em dever e poder, o que acontece? O ideal, certo? Literalmente, o ideal é tudo que eu quisesse fosse o que eu deveria fazer. Porque aí eu estaria sendo uma pessoa correta, estaria sendo uma pessoa ética, certo? Só que qual é o grande problema? E isso eu falo querer e poder e dever. Por quê? Porque nem sempre o poder depende da gente. Então, digamos, às vezes eu quero ajudar uma pessoa, devo ajudar uma pessoa, mas não posso, naquele momento, naquelas condições que foram colocadas, ajudar aquela pessoa. Então, mas o meu pensamento estava em sincronia com o meu dever para com o próximo. O problema é quando o meu querer diverge do poder, do dever. Então, eu devo fazer algo, mas eu não quero fazer. E aí, se eu sigo o meu querer, eu estou me desviando das leis divinas e tomando uma má decisão. E como consequência, muito provavelmente, eu irei estar me encontrando futuramente com o sofrimento, porque nada que a gente faz passa desapercebido, certo? Já quando o que eu quero é exatamente o que eu devo fazer, o dever nos coloca diante, certo, da conduta correta e muito provavelmente as consequências daquela boa escolha são consequências positivas e nos levam a evoluir. O que não quer dizer que quando a gente erra também não seja positivo, porque na verdade o erro não é um problema, é o que eu faço com o erro. Eu consigo aprender com aquele erro. Dificilmente uma pessoa que passou a existência inteira sem errar, ela conseguiu evoluir. Para aquelas pessoas que mais conseguem adquirir uma determinada virtude, certo? São aquelas que elas mais erram. Porque ao errar, você aprende um pouquinho. E você vai aprendendo e aprendendo e aprendendo e aprendendo, às vezes a passos lentos mesmo, mas assim é o progresso. E aí, voltando para o Livro dos Espíritos, a gente vem aqui, ó. O progresso completo é um alvo a atingir, que os indivíduos e também as nações não chegam senão passo a passo. Então, o progresso é o meu alvo. É o que eu devo canalizar todas as minhas forças para aquilo, certo? Então, diariamente eu penso o quê? Eu penso em recomeçar. Quantas vezes a gente não recomeça pensando em atingir um determinado objetivo? E a cada dia a gente vai mudando. Porque o que acontece é que o recomeçar ele está muito ligado a planejamento. Eu planejo algo e executo. A resposta daquela execução pode ser positiva ou pode ser negativa. Quando ela não é de acordo com o que é esperado, eu devo reformular os meus objetivos e reformular as minhas tarefas para tentar alcançar. E quando eu reformulo, eu estou fazendo o quê? Estou recomeçando. Recomeçando com o objetivo de quê? De alcançar o meu progresso completo. Meu e daqueles que estão ao meu redor. Certo?
até que se desenvolva o senso moral, podem utilizar da inteligência para praticar o mal. A moral e a inteligência são duas forças que não se equilibram senão com o tempo. Então, infelizmente, o conhecimento intelectual ele não anda juntamente com o moral, mas, ao mesmo tempo, todo aquele indivíduo que desenvolve-se intelectualmente está a um grande passo de se desenvolver moralmente, certo? E aí é interessante que nós vivemos exatamente esse momento que está aqui trazido para vocês. Há um progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. Porém, se um povo não avança bastante rápido, Deus provoca tempos em tempos abalos físicos e morais que os transformam. Então, quer um abalo maior do que o que a gente viveu nesses últimos tempos, a nossa pandemia? Então, muitas vezes a gente só observa o lado negativo, certo? De determinados eventos que nós não temos o conhecimento acerca dos seus porquês. Porém, se a gente parar para analisar com calma, existem muitos pontos positivos nisso. E é importante que a gente recomece, certo? Eu vou falar para vocês sobre o efeito Tetris daqui a pouquinho. É importante que a gente recomece, porque todas as coisas elas vêm para nos dar um ensinamento. E é importante que a gente esteja aberto para tentar compreender, certo? E ao compreender, tentar melhorar a si e aos outros. Então, observem essa imagem aqui. Eu mostro para vocês uma porta. Então, tem muitas pessoas, certo? Que elas olham mais o empecilho. Elas vão olhar a porta e vão dizer, tem uma fechadura. E já outras vão olhar assim e vão dizer, tem um trinco, eu posso abrir. E outras vão dizer, ali tem a fechadura, deve estar fechada, certo? Então, eu costumo dizer que tem pessoas que dizem assim, né? É importante você ser realista, nem ser pessimista nem otimista. Eu costumo dizer que o realista é o meio termo, é o equilíbrio. Por quê? Porque é importante eu ter a perspectiva, certo? De que é uma porta, ela vai estar aberta, ela vai me dar oportunidades. Mas eu também tenho que ser previdente ao ponto de pensar, e se ela estiver fechada? Ela pode estar fechada, mas eu nunca devo dizer assim, eita, é uma porta, com certeza está fechada. Ou dizer, eita, é uma porta, com certeza está aberta. Então, o equilíbrio é o quê? É o realismo. Então, o realismo é aquela pessoa que vê as coisas como elas realmente são, ou mais próximo do que realmente são, porque isso é muito relativo, certo? E tem uma visão um pouco pontual acerca do que é positivo e do que é negativo. Por que eu digo isso daqui? Existem algumas coisas, eu vou trazer para vocês dois pontos importantes, que é o efeito Tetris. O que é esse efeito Tetris? Esse efeito Tetris ele foi verificado, certo, por meio de estudos na psicologia. Então, conseguiu ver que quem jogava esse joguinho aqui que está à esquerda, que é o Tetris, ele mudava a forma de enxergar a vida, certo? De tal forma que quando ele estava andando no meio da rua, ele via prédios, aí ele começava a imaginar, eita, se eu encaixar esse prédio nesse prédio, como é que poderia ser o melhor encaixe? Isso não acontece só com quem joga Tetris. Se uma pessoa, por exemplo, ele é um físico, ele é um matemático, e vai jogar bola, por exemplo, quando alguém chuta uma bola, ele já imagina aquela bola fazendo uma parábola, e ele já imagina, eita, essa parábola aqui é de tantos graus, como é que eu faço essa derivada, essa integral aqui? Muitas vezes eu sou um professor de anatomia, certo? Então, o corpo humano, para mim, me chama muito a atenção. E, às vezes, eu estou observando aqui alguma coisa, eu digo, eu estou, às vezes, no show, e naquele show tem uma coluna ali, um formato diferente. Aí eu falo, eita, parece com tal estrutura, ó. Eita, parece com coração. Minha gente, como essa folha aqui parece uma artéria. Então, a gente consegue modificar, certo? A forma como a gente enxerga o mundo, a depender das nossas vivências. Só que existem pessoas que elas apresentam um efeito Tetris negativo. O que é esse efeito Tetris negativo? O cérebro está acostumado a ver tudo de forma negativa. A ver tudo, em tudo ele está condicionado a ver o aspecto negativo. De tal forma que para ela realmente não existe nada positivo naquilo. Certo? Então, imagine uma situação dessa de pandemia, onde a gente precisa ter um amparo, certo, psicológico muito alto, as repercussões estão aí, elas são reais, não adianta a gente achar que não existe nenhum prejuízo, certo, na área de saúde, que não existe um prejuízo financeiro, que não existem pessoas passando necessidade, da mesma forma que cada vez mais a gente passa no sinal
e tem muita gente pedindo alimentação, pedindo ajuda, como eu nunca vi na minha vida, também eu posso dizer a vocês, como eu nunca vi na minha vida, eu dificilmente eu vejo a quantidade de pessoas parando carros, ajudando os moradores de rua, como eu vejo na atualidade. Toda vez que eu estou fazendo trabalho, eu vejo, isso não é muito tarde, não. 7 horas, 6 horas, 8 horas, tem carro, tem ajudas. Então, tem um lado negativo? Tem, mas também tem um lado positivo. Eu não quero dizer que a gente tem que esquecer os problemas existem, mas eles não apenas existem, existem pontos positivos também, certo? Então, o cérebro da pessoa, existem pessoas cujo cérebro fica preso ao padrão negativo, certo? Que seria esse efeito Tetris negativo. E aí é importante a gente retreinar o cérebro para identificar padrões de possibilidades, certo? De possibilidades de quê? De pontos positivos. Como é que eu poderia fazer isso? Existe uma outra coisa, ó. Encontre oportunidade na adversidade. Eu trouxe esses pontos de um livro chamado O Jeito Harvard de Ser Feliz. São vários neurocientistas, certo, que eles fazem estudos sobre a felicidade. E aí eles escreveram em um livro para leigos, certo, o resultado de todos esses estudos. E aí eles trazem algumas dicas, como essa daqui, encontra oportunidade na diversidade. Inclusive, eu já trouxe esse exemplo para vocês quando nossas palestras elas eram presenciais. Como faz mais de 2 anos isso daí, então eu me sinto confortável em dar esse mesmo exemplo mais uma vez. Então, imagine que você está no banco e aí vem um assaltante, certo? Entra lá no banco, infelizmente alguém reage, ele dispara e esse tiro pega no seu braço. O que eu costumo dizer? Eu costumo fazer essa pergunta quando as palestras são presenciais. Quem se acha sortudo? Quase ninguém levanta a mão. E aí eu pergunto, quem se acha azarado? Quase todo mundo levanta a mão. Mas levanta a mão por quê? Porque dentre tantas pessoas que estavam no banco, só ela levou um tiro. Só que existem outras formas de também interpretar isso. Como? Imagine que eu poderia pensar, esse tiro poderia ter sido em um outro local mais vital. E eu poderia não estar aqui vivo contando essa história. Então, uma forma de exercitar o nosso cérebro para sair desse efeito Tetris negativo é a gente, para todo fato, é um exercício diário disso. É um exercício diário. É a gente criar um fato alternativo, certo? Para um problema. Então, digamos que eu vivenciei, digamos assim, você estava comendo na mesa, quando vê o pão, caiu virado com o lado da manteiga para o chão. Aí você olha assim e fala, meu Deus, que azar meu. Ele caiu exatamente com o lado da manteiga para o chão, vou ter que jogar fora. Aí você pode exercitar. Isso é ruim? É ruim. Tudo que você achar ruim, tente criar um fato alternativo. Exemplo, rapaz, já ter comido tanto, eu acho que esse pãozinho aqui ia aumentar aqui minhas calorias. Eu já estou com a circunferência abdominal um pouquinho aumentada. Fiz exames aqui há pouco tempo, já estou basicamente pré-diabético. Eu acho que foi melhor não comer mesmo esse pão. Isso é uma forma alternativa, certo? E que cria atitude mental positiva. Então, quer um momento mais difícil do que a gente está vivendo agora? Ah, mas é muito difícil, eu estou passando muita, tem muita gente passando fome. Olha aí, uma excelente oportunidade de você exercer a caridade. Se você nunca fez isso antes, agora as oportunidades se multiplicaram de você conseguir exercer a caridade. Para ser sincero, o que acontece? Vou dar um outro exemplo aqui. Aí você pode dizer, mas eu estou com muita dificuldade financeira, certo? Eu estou com muita dificuldade financeira. Certo, então talvez seja o momento de você o quê? Otimizar os seus gastos. Você nunca teve na sua vida um momento para pensar em educação financeira. E agora você pode parar assim e olhar e, rapaz, eu tenho esse valor, a inflação está alta, o que eu conseguia comprar antes, eu não consigo comprar mais, e eu não tive aumento salarial. Primeiramente, agradeço que você ainda está trabalhando. Muitas pessoas perderam seu emprego. E uma outra coisa, é o momento de você tentar fazer o quê? Otimizar. Rapaz, eu gastava muito dinheiro de forma desnecessária, viu? Agora eu estou conseguindo regrar. Isso vai mudar? Isso muda, sim, sua atitude mental, certo? Atitude mental. E isso é um recomeço diário, a gente pode tentar recomeçar, certo? É importante que a gente recomece a nossa vida e não fique parado no tempo. Quando a pandemia acabar, minha gente, a gente vive, existe uma música e, salvo engano, certo? Salvo engano,
de Nelson Gonçalves e que foi regravada por Lulu Santos, que ela diz assim: nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia, tudo passa, tudo sempre passará. E é verdade, nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia, porque nós temos uma nova realidade. Não adianta a gente ficar preso, quando era assim, quando era aquilo. A gente tem que se adaptar, certo? Os mais fortes são aqueles que conseguem se adaptar. E como é que a gente pode falar, mas eu não consegui me adaptar até agora? Ótima oportunidade de recomeçar. A palestra de hoje fala sobre o quê? Recomeçar é preciso. Então, não existe nenhum momento mais favorável para a gente tentar recomeçar algo, certo? E aí eu trago uma frase que eu li recentemente na internet, eu não sei nem de quem foi, é que devemos investir 100% de esforço se houver 1% de chance. Então, a mensagem que eu deixo é: não adianta a gente desistir, certo? Porque nós, enquanto espíritas, sabemos que nós temos mais de uma existência, nós temos diversas existências, e que, na verdade, o acordar a cada dia é uma oportunidade de adquirir virtudes, de se despojar de defeitos, e que, se essas condições elas nos apresentam dificuldades, é para que a gente possa lidar com ela. Tá entendendo? Então, se você disser, eu sou uma pessoa que tenho. Eu sou muito paciente, mas chega um momento que não dá, não, para aguentar, não. Então você não tem essa virtude completamente adquirida. Tá entendendo? Completamente desenvolvida. Então, aquele seu limite é onde você parou. É ali onde você deve melhorar. Tá entendendo? É ali onde você deve procurar melhorar. Então, não adianta a gente desistir, porque a gente só vai postergar. Então, se a gente pode fazer diferente hoje, se a gente pode recomeçar hoje, por que recomeçar amanhã? Por que recomeçar daqui a uma semana? Por que recomeçar daqui a um ano? Eu só vou fazer tal coisa no próximo ano, quando virar o ano, certo? Se a gente quer modificar, a gente tem que modificar hoje. Por quê? A gente não sabe se a gente vai acordar amanhã. A gente não tem garantia que a gente vai acordar amanhã. E a gente, numa próxima existência, certo? A gente pode não ter as mesmas ferramentas que nós tivemos para desenvolver determinadas habilidades. Eu costumo dizer, existe, né, no meio espírita o entendimento de que reencarnação é expiação, é prova. Expiação, é prova. Mas eu entendo a reencarnação como oportunidade. É uma oportunidade de desenvolvimento. E quando você deixa de aproveitar uma determinada condição, porque você não acredita que aquilo ali possa ser mudado, certo? Você está perdendo a oportunidade de mudança. E é como eu disse, a gente não sabe como a gente vai acordar amanhã, certo? Se a gente vai acordar com saúde, se a gente pode ter, se a gente vai descobrir uma neoplasia, se a gente vai ter um acidente vascular, se a gente vai gozar de saúde física, se a gente vai gozar de saúde mental, se a gente vai ter as mesmas condições financeiras amanhã do que a gente tem hoje, se a gente vai ter a mesma garra, a mesma vontade, a mesma energia de vida, se na próxima existência nós vamos ter aquelas pessoas que foram planejadamente encarnadas junto com a gente para nos auxiliar, porque a gente depende um do outro. Então, o momento da gente mudar é o hoje. Não adianta a gente querer mudar amanhã, mudar depois. O momento de recomeçar é hoje. Hoje é o melhor momento da gente recomeçar. E a gente deveria pensar, certo, que todas as dificuldades, na verdade, elas nos auxiliam, elas nos ajudam. Por mais que naquele momento a gente não entenda isso, e que a gente sofre, que a gente chore, que a gente sente, e que a gente não até concorda, a gente discorde, mas a gente discorda porque a gente não tem entendimento suficiente, certo? A gente não tem entendimento suficiente. Absolutamente tudo na nossa vida vem para que nós possamos desenvolver determinadas competências. Basicamente tudo na nossa vida. E aí eu termino com essa frase aqui, ó, que é uma frase também que eu peguei da internet, ó. Nada volta, mas graças a Deus algumas coisas recomeçam, certo? Então, que nós possamos, nesse momento de dificuldade que nós estamos passando, em todo o nosso planeta, que nós possamos nos unir, que nós possamos perseverar, que nós possamos continuar a ser pessoas resilientes, que nós peçamos força, certo? Para que a gente possa recomeçar. Recomeçar é preciso. E se eu pudesse modificar o tema da palestra, eu diria: modificar é preciso. E é preciso para hoje.
Ok? Boa noite a todos e muito obrigado pela atenção.